programa de hoje, a gente dando sequência aos programas anteriores que a gente falou um pouco sobre as prisões cautelares, nós havíamos falado sobre a prisão em flagrante, a prisão preventiva. Hoje a gente vai abordar, assim, basicamente os principais requisitos da prisão temporária, que também é uma prisão que a gente ouve falar bastante, né, no dia a dia, principalmente nos noticiários aí, sobre a prisão temporária. Então a gente pode começar falando que a prisão temporária, assim como a prisão preventiva e assim como a prisão em flagrante, ela é uma prisão cautelar, não é? O que difere ela das outras duas é que ela é decretada antes do início da ação penal. Ou seja, tanto a prisão preventiva quanto a prisão em flagrante, elas podem ser decretadas durante o inquérito policial ou durante a ação penal em si. A prisão temporária, por sua vez, não. Ela é decretada sempre antes da ação penal, durante o inquérito policial. Nesse sentido, é interessante que tem, inclusive, entendimento que, mesmo que não haja, não esteja ocorrendo um inquérito policial, pode ser aplicada a prisão temporária, porque não necessariamente para haver uma ação penal tem que haver um inquérito policial, ela é um ato administrativo. Então, assim, até a título de curiosidade, a gente pode falar que mesmo que não haja o inquérito policial, pode haver a prisão temporária. Antes também de adentrar nos requisitos da prisão temporária e principalmente sobre as mudanças que houve nessa prisão que o STF fez, vamos falar do prazo da prisão temporária, que é o que, como a gente fala, temporária por um determinado tempo. Então é importante a gente saber quais são os prazos dessa prisão temporária. A prisão temporária ela é decretada, como eu falei, pela autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, e ela é decretada pelo prazo de 5 dias, podendo ser renovável por mais 5 dias. Ou seja, 5 dias mais 5 dias. Entretanto, houve uma mudança que, quando se trata de crimes hediondos, essa prisão pode ser decretada pelo prazo de 30 dias, diante da gravidade do crime, como a gente fala, um crime hediondo, e também pode ser renovado por igual período, ou seja, ela pode ser decretada 30 dias por mais 30 dias, quando se tratar de crimes hediondos e crimes análogos, similares, tem esse entendimento. Então, recapitulando, prazo da prisão temporária, 5 dias, renováveis por mais 5. Se tratando de crimes hediondos, 30 dias, podendo ser renovável por mais 30 dias. Então, basicamente, isso é o que é prisão temporária. E os requisitos da prisão temporária, é interessante a gente falar, ela se confunde muito, muito mesmo com os requisitos que a gente falou, Fabrício, no programa anterior da prisão preventiva. Entretanto, o STF fez algumas mudanças da questão da prisão temporária. E antes do STF fazer essas mudanças, é interessante a gente ter em mente que com o advento da Constituição de 88, essa prisão temporária ela também passou a ter requisitos mais rígidos para ser decretada. Por que isso aí? Porque a gente sabe que antes da Constituição de 88, a gente viveu um período em que as liberdades individuais foram caçadas, né? Não entrando em questão política, mas enfim, né? Em termos de processo penal, muitas garantias constitucionais que passaram a ter com a Constituição de 88 não tinham. Então, a prisão temporária ela era muito, digamos, ao bel prazer de uma autoridade policial. Acontecia muito da prisão. Não, vou prender temporariamente por isso, por aquilo. Não havia fatos concretos que pudessem ensejar. Acabava acontecendo até um certo abuso da autoridade, porque tu não precisaria dar muita explicação, né? Justificação. A gente sabe, todo mundo, talvez a nossa geração ainda pegou um finzinho do período da ditadura, mas essa geração mais nova não, e a gente sabe, eu via falar nossos pais falarem, né? Simplesmente a pessoa estava passando na rua, de autoridade, não vou com a tua cara, a gente comentou aquilo ali. Então, justamente pelo fato da prisão em si ser a medida extrema, né? Ou seja, tanto a autoridade policial
como autoridade judicial, para ela aplicar uma prisão cautelar, que nós estamos falando, ou seja, ainda não há uma condenação, tem que haver todo cuidado e também tem que haver, não haver, melhor dizendo, outros meios que possam satisfazer a instrução processual sem que seja a prisão, que é uma medida extrema. Baseado nisso, então o STF começou a fazer alterações da prisão temporária, que são as seguintes, que a gente vai passar a falar aqui agora. Volta a falar, a gente não vai se aprofundar, mas vai dar uma visão geral dessas mudanças. Então, a primeira seria a imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial. O que é isso aí, na verdade? Nessa linha que a gente vinha falando aqui. Não basta alguma argumentação genérica que a autoridade policial, não, mas eu desconfio, não, mas isso aí pode acontecer. Não, ele tem que ter dados concretos que esteja havendo realmente por parte da pessoa que vai ser decretada a prisão temporária, fatos concretos de que ela pode interferir na instrução penal. Sim, só trazendo, que eu acho importante a gente trazer para os casos reais, para que as pessoas possam entender, né? Porque essa prisão, ela é para garantir investigação. Sim. Né? Um exemplo, um fato que ocorreu, que é notório, o caso da Isabela Nardoni, né? Quando eles tiveram os indícios de que eram os pais, foi feita a prisão para garantir aquela investigação, porque de alguma forma eles poderiam interferir no resultado das investigações. Sim. Então, por isso que foi feita. E nesse caso, Ana, claro que aqui eu estou falando assim, não estou afirmando que seja, mas muito provavelmente a prisão temporária deve ter sido decretada por 30 dias, porque nós estamos falando de um crime hediondo e renovado para poder... Sim. Porque, na verdade, a prisão temporária, por ser antes do processo penal e geralmente no inquérito policial, ela é fundamental para garantir aquele momento que é de colheita de provas, que é fundamental, né? Então, por isso, em crimes hediondos, que é mais complicado, o prazo é maior, né, e renovável de 30 mais 30. Então, é interessante a gente falar isso aí. Às vezes é porque se trata de uma prova que tu tem que colher a prova naquele momento, né? No momento, E aí, então, também não dá para postergar, então é uma série de coisas que culminam nessa necessidade da prisão para poder fazer essa prova, e também não dá para esperar muito tempo para fazer a prova, né? Porque vai se perder. Sim. E aqui vem nessa linha que a gente falou anteriormente, né? Que também uma das alterações do STF é o seguinte, ó, foi vedada a utilização da prisão temporária como a prisão para averiguações. Aí aquela velha história que antes de 88, que tinha o seguinte, eu passo a Ana na rua, não gosto, não vou com a cara da Ana, a autoridade policial, vou ter que prender para averiguações. Não existe mais isso é vedado, ou seja, não cabe a prisão temporária para averiguar, para apurar fatos. Sim. Sempre tem que haver o fato concreto que enseje a prisão temporária. Outra questão que também é interessante aqui é que, até tive curiosidade, é uma questão mais técnica, mas é interessante a gente falar. A prisão temporária, diferentemente da prisão preventiva, a prisão preventiva está no artigo 313, se não me engano, do Código de Processo Penal. A prisão temporária está positivada na Lei 7.960 de 89, ela não foi positivada no Código de Processo Penal. Isso é interessante, um termo interessante, uma questão interessante, melhor dizendo. Pelo seguinte, antes ou seja, na lei que positivou a prisão temporária, uma das hipóteses do cabimento da prisão temporária era que tinha na ausência de residência fixa. Ou seja, a pessoa não tem residência fixa, olha só, na verdade é um absurdo, cabe a prisão temporária. O que acontecia? O que acontece, melhor dizendo? O STF viu, na verdade, que isso é um absurdo. Já tinha uma mudança na Constituição de 88, mas o STF definiu essa questão que não é mais um requisito para a prisão temporária a pessoa não possuir residência fixa. E por que isso aí? Porque isso aí seria um requisito discriminatório, porque o que acontece? Muitas pessoas em condições vulneráveis, moradores de rua, não têm residência fixa, então
a autoridade chegava ali, não, tá na rua, é o que acontecia, vamos para a prisão temporária. Então isso caiu, não é mais um requisito a pessoa não ter residência fixa. Por óbvio, né? Não poderia ser um requisito para uma questão tão grave, não é? Essa é uma outra mudança. Outra mudança é fundada razões de autoria ou participação do indiciado. Ou seja, para a decretação da prisão temporária tem que haver a demonstração de indício suficiente, volto a dizer, naquilo que a gente falou, baseado em elementos concretos de que o investigado participou do delito. É aquilo que a gente fala. Naquele caso, né? Por exemplo, Ou seja, ali tinha tudo levava a quê? Mas fatos concretos, ou seja, não então tem que haver o fato concreto, que tudo leva a que aquela pessoa efetivamente participou do delito, então pode ser decretada a prisão temporária. E também, nesse caso aqui, fala que é vedada a analogia ou interpretação, ou seja, não cabe à autoridade policial interpretar ou por analogia de um caso semelhante. Não, teve aquele caso assim, eu vou. Não, é o caso concreto. Não pode haver interpretação, digamos assim, da autoridade policial, no caso. Esse caso é um caso clássico, que tudo levava a crer, tinha todos os indícios, não é? Outra questão que houve uma mudança é que a prisão temporária ela tem que ser baseada em fatos novos ou contemporâneos. Aqui a gente havia falado no programa anterior da prisão preventiva, né? Que a autoridade policial, no caso da prisão preventiva, e também a autoridade judicial na preventiva, não pode ser levado em conta, digamos assim, o histórico anterior daquela pessoa para decretar a prisão cautelar, no caso. Ou seja, se a pessoa já tem uma ficha, já é conhecida como uma pessoa que já praticou atos ilícitos, mesmo assim, a autoridade policial, no caso da prisão temporária, ela não pode levar isso em conta. Ela tem que, para decretar a prisão temporária, tem que ter fatos novos ou que estejam acontecendo. Não pode levar em conta o histórico. E aqui é interessante que fala justamente isso. Ó. Na verdade, o STF tomou como inspiração o artigo 315, parágrafo 1º do CPP, que é aquela questão da preventiva. Então, é interessante esse caso. E ainda no artigo 315 diz o seguinte: a prisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Pelo seguinte, para haver a decretação da prisão temporária, como de qualquer prisão cautelar, na verdade, não pode haver outros meios que a autoridade policial, no caso da prisão temporária e nas demais prisões cautelares da autoridade policial ou autoridade judicial, não possam ter outros meios que protejam o inquérito sem que tenha que haver a prisão do suspeito, digamos assim. Ela tem que ser imprescindível. Ela tem que ser imprescindível e na decretação da prisão, por ser imprescindível, quem vai decretar a prisão, no caso, ou a autoridade policial, no caso da temporária, ou na policial e judiciária, nas demais, tem que fundamentar por que é imprescindível. Ou seja, por ser um ato extremo, na verdade, né? Então ela tem que fundamentar o porquê que é imprescindível. O caso clássico é aquele que a pessoa está intimidando testemunhas, está coagindo a parte, enfim, esses são casos que, no caso, é imprescindível, porque não existe outra medida que possa interferir que essa pessoa deixe de praticar esses atos. Então, ela tem que ser imprescindível. Aqui a adequação à gravidade do fato é mais ou menos isso que a gente falou. Ela tem que ser, na verdade, haver uma proporcionalidade. Ou seja, para ser decretada a prisão temporária, ela tem que haver um princípio de proporcionalidade. Ou seja, ela não pode ser abusiva, ela tem que se basear no que ela se pressupõe. Ela tem que resolver a situação. Ela não pode ser um ato extremo da decretação, não é? No fim, ela está atrelada a todos os outros, né? A situação que a gente falou, né? Todos os outros princípios, requisitos e tal, porque senão ela vira abusiva, né? Tá, vou prender porque eu quero, porque eu não fui com a cara, ou porque realmente isso
apesar de toda medida, eu acho que eu preciso que seja presa, é nesse sentido, né? Porque basicamente o que que acontece? Até esse programa é um programa mais curto, porque basicamente a prisão temporária ela aproveita muito do que a gente tratou nos outros dois Preventivo. anteriores, que a gente tratou um pouco mais profundamente. Quem quiser pode ver, está aí disponível, né? Com a singularidade dela, a característica peculiar é justamente essa. Ela tem um prazo determinado, ela não pode, por exemplo, diferentemente da prisão preventiva, que ela não tem um prazo, embora ela tenha que ser revisada de 90 em 90 dias, ela não tem um prazo estipulado. A prisão temporária ela tem esse prazo, recapitulando, que são de 5 dias renováveis por mais 5, prorrogáveis por mais 5, e em caso de crimes hediondos, 30 prorrogáveis por mais 30. Outra diferenciação é essa que a gente falou. Ela só pode ser decretada a prisão temporária antes da instauração do processo penal, ou seja, é antes da fase judicial que a prisão temporária ela pode ser decretada ou pela autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público. No mais, ela se vale basicamente das outras que a gente falou nos programas anteriores, que também, até para não ser repetitivo, está ali para quem quiser ver. Então, basicamente, com essa breve conversa de hoje, a gente encerrou a questão das prisões cautelares clássicas, né, que são a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Então, a gente quis fazer 3 programas seguidos, para quem quiser pode acompanhar, né, a cronologia, vai entender um pouco melhor essa questão das prisões cautelares, né, que são tão, digamos assim, tão em moda no Brasil hoje, com essas questões políticas, enfim, né, que se a gente ouve bastante nos noticiários falar de prisão temporária, prisão preventiva, prisão em flagrante. Então é interessante a gente até para entender um pouco melhor essa questão. Se vocês gostaram do programa, sempre a gente reitera aquilo que a gente pede sempre, né? Deixa ali o like, que é uma forma de nos ajudar aqui a seguir produzindo o nosso trabalho. Na medida do possível, compartilhar com alguém que vocês acham que tem interesse no tema. E nos seguir nas nossas redes sociais, tanto aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. Deixem alguma sugestão que porventura queiram aí para que a gente possa abordar nos próximos programas, que serão sempre bem-vindas as sugestões de vocês. Um abraço.